incentivavam as famílias a não ter televisão dentro de casa. Falaram pra mim que por conta de eu ser assim, tipo, eu não merecia estar naquele lugar. Você imaginar o que a pessoa tá ali, tipo, te olhando, pensando, poxa, essa menina é esquisita, é diferente. O Victor juntou com fulana e pronto, acabou ali, ela desviou ele. Quando acho que conforme o tempo vai passando, você é só mais um na igreja. Você só é meu irmão se eu for da sua igreja. Ele pregava a palavra de Deus nos cultos, mas era foragido da justiça há 12 anos. Diferente. A pegada era quanto nós vamos arrecadar. Era só isso, só falava de dinheiro. Olha, fulano tem que pedir quem é o melhor orador. Esse melhor orador vai pedir oferta. Se a pessoa falar, eu senti dar meu apartamento, o que o senhor acha? Foi o que a fé te pediu? Obedeça a palavra. Pessoal, hoje nós vamos terminar essa série Feridos pela Igreja. Ela foi uma série bem menor, não é? Hoje é nosso terceiro encontro a respeito dela, mas creio que nós conseguimos falar até agora o suficiente, não é? Nas duas primeiras mensagens nós olhamos o problema de frente, então nós falamos sobre culturas e sistemas doentes, falamos sobre lideranças abusivas, não é? Conversamos muito a respeito disso. E agora, e aí nós, depois dessas duas primeiras, nós concluímos o óbvio, né? Essas igrejas e essa conduta, esse sistema não representa a igreja de Cristo e nem o coração de Cristo. Hoje nós vamos dar mais um passo, que será nosso último passo, e eu quero olhar um pouquinho hoje para dentro, que é para a reação dos nossos corações, como membros, como cristãos, diante de tudo aquilo que nós conversamos até agora. Porque existe um risco real que nós corremos, que ao enxergar essas situações ou o que está errado, nós escorregarmos para dois extremos, sabe? O primeiro extremo é um conformismo, do tipo, é assim mesmo, paciência. Então, pessoas permanecem em igrejas, mesmo que sejam igrejas que não são saudáveis, porque elas acabam normalizando aquilo que fere as pessoas, porque elas estão conformadas, resignadas àquilo. E o outro lado é as pessoas que acabam se afastando da igreja, né? Tipo assim, então eu também não quero mais nenhuma igreja, porque onde já se viu e coisas desse tipo, e a pessoa acaba se desligando da igreja, e nós temos uma geração hoje de milhões de pessoas que são sem igrejas, ou então um termo mais popular que é os desigrejados, que são aqueles que amam a Deus, têm fé em Cristo, mas por feridas, abusos, alguns motivos pelo qual nós já conversamos na primeira e na segunda mensagem, eles decidem se afastar da igreja, se desligar do corpo. Não é? E eles caem nesse segundo grupo de pessoas que é o que se afastam, não é? Os que talvez não tenham mais esperança na vida em comunidade. O meu objetivo essa manhã é apresentar para esses dois grupos e, claro, para todos nós aqui, e lembrando que essa mensagem ela ecoa, porque ela vai para a internet, nós gravamos, né? Então, eu quero apresentar o que é a verdadeira igreja, não é? Para nós. E para isso nós vamos seguir 4 passos simples, tá bom? Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a romantização da igreja, que muitas pessoas fazem. Depois eu quero falar um pouquinho da igreja real. E então, por que nós devemos permanecer na igreja e sinais de uma igreja saudável. Então nós vamos passar por esses 4 pontos esta manhã. E eu creio que Deus vai falar no nosso coração e você vai sair daqui capacitado para poder ser restaurado e para ser ferramenta de Deus para restaurar a vida de outras pessoas. Amém? Deixa eu fazer uma rápida oração. Querido Deus, possa nos abençoar neste momento da pregação da palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que tudo que seja dito aqui venha ser de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade para nós, Pai. O Senhor nos trouxe aqui e eu creio que o Senhor tem, Senhor, uma palavra para o coração de cada um. Senhor, assim oramos, em nome de Cristo. Amém. Amém? Então, nós podemos ir para o nosso primeiro ponto, que é a romantização da igreja, né?
que é quando as pessoas idealizam, né, romantizam, imaginam uma igreja perfeita, e ao chegar na igreja elas acabam encontrando a realidade. Qual é a realidade? Que não existe igreja perfeita, não é? Então isso é o que eu vou chamar de romantização da igreja. Essa grande expectativa, essa grande idealização de que a igreja e as pessoas que estão dentro da igreja, elas são imunes, não é? A falhas, pecados, processos, tensões e coisas da vida comum, tá? A grande verdade é que se você encontrasse uma igreja perfeita, o melhor que você poderia fazer é não entrar nela, porque ela se tornaria imperfeita, certo? Porque no final das contas não existe uma pessoa sequer na face dessa terra perfeita. O único perfeito, ele já habitou entre nós, foi Jesus Cristo em carne e osso, não é? Nossa maior referência. Mas nós que aqui estamos, as gerações que se passaram, as que virão, não existe pessoas perfeitas. Não é? Então, idealizar uma igreja perfeita, onde tudo vai te agradar, as pessoas serão 100% do teu gosto, é uma expectativa que com certeza vai ser frustrada, tá? E quando ela se tornar frustrada, você vai ter um choque de realidade, né? Quando essa expectativa cair, vai ter um choque de realidade. Porque quando você entra numa igreja, você vai encontrar pessoas reais, não é? Pessoas que também têm limites de paciência, assim como você, pessoas que cometem falhas, que estão lutando contra seus pecados, que tomariam decisões totalmente diferentes diante de situações que você tomou uma decisão X, a pessoa tomaria a decisão Y, porque são de criações diferentes, culturas diferentes. Você também tem pessoas cansadas, enfim, não é? Pessoas que estão tendo um dia mal e vai dar uma palavra de atravessada, pedidos esquecidos. Por quê? Porque você vai se encontrar com a vida real, com pessoas reais, com pessoas como você, não é? Como você, não é? Então, para aqueles que idealizam uma igreja perfeita, são pessoas que, infelizmente, elas vão ter essas frustrações e elas vão talvez ficar pulando de tempos em tempos em igrejas e igrejas. A pessoa já passou por 3, 4, 5, 6 igrejas, né? E eventualmente, talvez essa pessoa abandone a vida comunitária, abandone a igreja, né? E um aviso aqui, né, para deixar muito claro: quando eu estou afirmando igreja imperfeita, eu não estou falando das práticas, sistemas doentios e abusivos, tudo aquilo que nós conversamos na primeira e na segunda, né, mensagem. Eu estou falando sobre problemas e tensões normais do dia a dia, tá? Falhas simples, discussões discutíveis, pecados que são corrigidos e confrontados, coisas do dia a dia, tá bom? Não estou falando porque seria até incoerente, né? Nós acabamos de deixar muito claro que esse não é o tipo de igreja que está no coração de Deus, e agora nós estamos falando para nós passar pano quente em cima disso. Não é. Uma coisa são igrejas que têm uma cultura doente, abusiva, que andam em pecado, estão em pecado, não buscam restauração. Outra coisa são uma igreja feita de pessoas reais, que têm problemas reais da vida comum, tá? E é sobre isso que eu estou falando, tá? Então, um escritor cristão, que ele chama Bonhoeffer, não é? Um nome muito bonito. Eu pensei até dar esse nome para meus filhos. Minha esposa, ela vetou todos os nomes, na verdade, que eu pensei para meus filhos, tá? Pensei em Nicodemos, não quis. Bonhoeffer, não quis. Timóteo, ela foi pensar, né? Falei, nessa queda de braço, vamos deixar a mulher ganhar, né? Falei, então escolha aí quais são os nomes dos nossos filhos, né? Por fim, quem escolheu foi minha filha pequena de 4 anos. Ela estava até discutindo com a gente a forma que ia pronunciar o nome, né? A mulher, ela já nasce mandando, não é? Vem de fábrica, né? Então, com 4 anos, ela quis decidir o nome dos irmãos dela, né? Eu já tinha falado, vamos colocar um nome aí, tipo 0102, e com 18 anos eles decidam o nome deles, não é? Mas esse escritor chamado Bonhoeffer, ele escreveu algo que ele chama de desilusão santa, que é justamente esse encontro, quando as pessoas chegam idealizando a igreja, e elas encontram a igreja cheia de pessoas reais, tá? Ele fala mais ou menos assim, Deus, por graça, quebra nosso sonho de comunidade perfeita para nos ensinar a amar a comunidade real. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque todas as pessoas que estão chegando na igreja, elas vão passar por esse choque, né? Se elas idealizaram uma igreja perfeita. E esse choque tem como objetivo, pela graça de Deus, elas verem, não é, a vida como ela é, e agora serem desenvolvidas pela graça para amar essa comunidade real.
Se assim as pessoas estão, se as pessoas estão passando por esse processo, significa que elas estão aprendendo a amar pessoas como você, né? Imperfeita. Tá? Então, do mesmo jeito que nós, cada um de nós individualmente estamos aprendendo a amar uma comunidade imperfeita, isso também é uma mão de via dupla. As pessoas estão aprendendo a amar você com as suas imperfeições, não é? Quando a fantasia cai, algo precioso acontece. Nós começamos a praticar perdão, paciência e verdade. E justamente aí nasce comunhão e crescimento. A igreja deixa de ser um resort para o meu conforto e volta a ser um hospital em reformas. Há poeira e barulho, mas há médico e cura pessoas imperfeitas, das quais, inclusive, eu sou uma delas. Não é? Então, faz parte, né, as pessoas idealizarem, mas elas encontrarem uma igreja real com pessoas reais. Não é? E todo relacionamento real, ele é um relacionamento que ele passa por essa fase de maturidade, de você aprender a contornar algumas coisas, para você aprender a conviver com algumas coisas, porque as pessoas também estão aprendendo a conviver com alguns milindres teu, não é? E é nesses relacionamentos reais que nós podemos exercer características do cristão, como perdão, como amor, como suporte ao próximo, não é? E aí sim nós temos uma comunidade autêntica e não artificial, não é verdade? Entre os cristãos, né, se você se converteu há pouco tempo, ou se você está nos visitando, você está livre desse tipo de pensamento. Mas entre os cristãos mais antigos, aqueles que estão há um bom tempo dentro da igreja, existe muitas vezes uma romantização pela igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? É a primeira igreja, tá? É a igreja que nós vemos surgir ali em Atos, na Bíblia, não é? E muitos falam que nós devemos voltar a ser como aquela igreja, em 100% das características e coisas nesse sentido. Mas o grande ponto é que mesmo quando você vai olhar a igreja primitiva, você percebe que ela não era uma igreja perfeita. Afinal de contas, lembra? Não existe pessoas perfeitas. Não é? Então, em qualquer sistema que tiver um ser humano lá, não vai ser perfeito. Então, claro que a igreja primitiva ela tinha as características maravilhosas e coisas que nós temos como referência, como, por exemplo, eles perseveravam na doutrina dos santos, dos apóstolos, havia comunhão, havia oração, havia grande generosidade da parte deles, não é? Mas basta você avançar um pouquinho no relato dessa igreja e você vai perceber que já começou a haver murmuração, reclamação entre eles. Começou a haver desorganização em alguns setores da igreja, como os setores de assistência. Então, os apóstolos, que eram os líderes daquela igreja, tiveram que começar a organizar a igreja e criar estruturas para poder atender todas as pessoas que estavam chegando, porque a igreja estava aumentando, os problemas iam acontecendo. Pessoas reais se relacionando, não é? Então eles começaram a criar estruturas. Então você tem a diaconia, que é servir as pessoas, não é? E assim por diante, irmãos. E quando você vai olhar as igrejas, não é, que nós encontramos na Bíblia, você vê que cada uma tinha suas questões, cada uma tinha seus problemas, não é? Então você vê a igreja que ficava em Corinto, não é? Aqui eu vou falando nomes, são nomes das igrejas das cidades que elas estavam, tá? Então Corinto, você tinha divisões internas ali naquela igreja, não é? Você teve escândalos ali. A igreja de Gálatas, você teve um legalismo, não é? Que é uma forma de evangelho torpe, né? Errada, que estava sufocando o verdadeiro evangelho, sufocando a verdadeira graça de Deus. Em Éfeso, você teve a presença de falsos mestres ali, que estavam criando conversas destrutivas no meio da igreja. A igreja de Filipos, você teve vaidade, você teve disputas. Em Colossos, você teve misticismo, não é? Muita mistura de religião, que nós chamamos de sincretismo religioso. Enfim, cada igreja tinha sua parcela de desafio de relacionamentos reais com pessoas reais. Então, se a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, foram aqueles que andaram com Deus, tiveram em primeira mão, não é, o contato com o evangelho vivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, eram igrejas dotadas de pessoas imperfeitas e com problemas e tensões da vida comum, porque muitos de nós criam a expectativa de que a igreja hoje seria um mar de rosas, não é? Seria um lugar onde as pessoas entram imperfeitas e em uma semana elas se tornaram perfeitas, anjos sobre a face da terra, não é? É uma expectativa irreal, tá bom? Em nenhum momento Cristo nos promete perfeição agora, não é? Agora. Existirá um momento da perfeição, não é? Quando estivermos com Ele. O que Cristo nos promete para agora é sua presença, a correção,
a santificação de cada um no caminho, que é esse crescimento em maturidade. E de fato sim, pessoas que vão se tornando cada vez mais maduras na fé são pessoas, entre aspas, mais fáceis de lidar, pessoas mais amistosas, com empatia, que conseguem exercer o perdão com mais facilidade. Mas na igreja você tem pessoas mais maduras, pessoas imaturas, pessoas que estão chegando agora, pessoas que passaram por traumas, pessoas que têm suas questões familiares e ainda estão aprendendo a lidar com isso. A igreja você tem essa salada de todo tipo de pessoa, não é? De todo tipo de pessoa, tá? Então a igreja, falam que a igreja é um hospital, não é? Para mim ela é um hospital em reforma, não é? Ou seja, é mais complicado ainda, porque na igreja assim, há barulhos, há fila, há poeira, porque tem gente chegando doente, tem gente sarando, tem gente que já teve alta naquele problema que teve, mas daqui a pouco vai desenvolver uma gripe também, não é? Então, quem entra esperando um resort, claro que vai reclamar do incômodo, do barulho, dos apitos, não é? Das filas, não é? Agora, quem entra na igreja sabendo que ali é um hospital onde você vai encontrar tratamento, não é? Porque afinal de contas nós estamos indo até a igreja, estamos buscando a Deus, é porque nós reconhecemos que nós precisamos de alguém cuidando da nossa vida, nós reconhecemos a nossa própria limitação, não é? Então ali é um lugar onde eu vou ser cuidado por Deus e pelos seus filhos e filhas como ferramentas diretamente de Deus. Vai perceber que o barulho dentro da igreja é sinal de vida, é sinal que tem médico correndo para lá e para cá, que tem os aparelhos, ou seja, que pessoas estão sendo curadas, né? Que pessoas estão sendo saradas e que a igreja está sendo igreja, ou seja, pessoas chegam lá doentes, pessoas chegam lá detonadas, não é? Como se fosse uma emergência mesmo, não é? E o ponto é que Deus está ajustando estruturas, salvando vidas, curando pessoas, curando feridas, cicatrizando algumas coisas e assim por diante, não é? Então, você que está me ouvindo aqui, talvez valha a pena você fazer uma reflexão interna entre você e Deus, tipo, Deus, existe algum aspecto da igreja que eu tenho idealizado demais, romantizado demais, por isso eu estou me tornando muito crítico, isso tem feito eu me distanciar da verdadeira igreja? Tem algum aspecto que eu estou romantizando demais? Porque nós temos que ter esse cuidado, por isso que nós tivemos a primeira e a segunda mensagem que está disponível nas nossas redes sociais, nos nossos canais, para que você possa acompanhar 100%, para que você possa identificar o que é uma igreja doente. E quando uma igreja está doente, vive no pecado, numa cultura de abuso, é o tipo de igreja que você não vai ficar lá para ver o que vai dar, não é? Porque nenhuma igreja é de fato, então você sai daquele lugar. Nós estamos falando de igrejas que são saudáveis, mas que existem os problemas da vida comum. De novo, eu estou só reforçando isso para ficar muito claro. Então, muitos problemas da vida comum. Só que talvez você tenha idealizado demais algumas coisas. Talvez você tenha se colocado num pedestal, né? Talvez você não soube entender que o outro também estava num dia ruim, né? E tudo bem, né? Faz parte do aprendizado do ser humano, porque às vezes também nenhum de nós está num dia bom, né? Nenhum de nós está num dia bom, e acabaram se magoando e tal, e eu creio que Deus vai nos conduzindo, e se necessário Deus nos leva assim a uma nova comunidade onde nós possamos ouvir uma verdade, ser curados ali, e tudo bem. Mas é importante nós fazermos constantemente essa reflexão interna. Eu estou romantizando alguma parte da minha igreja? Eu estou romantizando o meu pastor, um líder? Se você espera a perfeição da minha parte, irmão, e eu não quero ser culpado de ninguém saindo da igreja, então já estou te avisando, imperfeito demais, tá? Se conviver comigo uma semana, você vai dar um prêmio para minha esposa, porque é difícil conviver comigo, tá? Não sou perfeito, passo longe disso, tá? Também tenho meus dias ruins, não é? Dias difíceis, contando com o dia de hoje, fazem 37 anos que eu estou num dia difícil, né? Desde quando a gente chegou na face da terra, as coisas não são fáceis, né? Mas Deus nos dá graça, não é verdade? Então, é uma reflexão para você fazer dentro de você, não é? Talvez muito do que você tem criado de amargura no teu coração foi por uma situação ruim, claro, mas problemas comuns do dia a dia, tá? E você não pode ficar tão mal assim por um problema da vida comum, tá? Nós não podemos exigir o céu aqui na terra agora, não é? Quando a idealização então cai do que é uma igreja perfeita e nós temos esse choque de realidade, você pode fazer uma pergunta, e uma pergunta que faz sentido, que é, bom, se eu vou enfrentar esse tipo de coisa mesmo na igreja saudável,
Por que eu vou permanecer na igreja? É muito melhor ficar sozinho, não é? Na minha casa. Não é? Eu também já fui tentado a esse tipo de coisa. Não é? E é sobre isso que eu quero lidar agora com vocês, que é o ponto 2. Não é? Se a igreja não é perfeita, por que eu tenho que insistir nela? Por que eu tenho que fazer esse esforço de suportar meus irmãos? Lembrando que sempre tem o outro lado, né? Que as pessoas também estão nos suportando. Não é? O motivo pelo qual nós devemos insistir em permanecer na igreja nunca deve ser por romantismo, ou seja, por algum tipo de idealização, mas sim por convicção bíblica, não é? Ou seja, porque a Bíblia me ensina isso. Em Efésios, nós vemos alguns motivos, tá? Eu não vou ficar falando aqui todos os motivos possíveis, eu vou falar alguns motivos, tá bom? Pelo qual nós devemos permanecer na igreja, tá? O primeiro motivo, e claro motivo, é que a igreja ela é a família de Deus, tá? Ela é a família espiritual que agora nós fazemos parte. A partir do momento que você se converteu, recebeu o Espírito Santo em suas vidas, entregou sua vida a Deus, se você percebeu, agora nós nos chamamos de irmãos, irmãs e chamamos Deus de Pai. Então, de alguma forma, perceba, você agora faz parte de uma família universal, que é a família espiritual, essa família, entre aspas, invisível, né? Então, você se tornou da casa, né? Então, família não é um show onde você está avaliando e dando notas para pessoas. Família é o lugar onde você senta, não é? É a mesa que você senta, é o mutirão que você pega peso junto para ajudar a carregar. Igrejas saudáveis também, elas estão amadurecendo e crescendo. Então, muitas vezes você pode chegar numa igreja saudável, e eu posso afirmar com toda certeza que você está numa igreja saudável, e você não precisa acreditar em mim, basta você conversar com os membros, com a liderança da igreja, tá? E você vai perceber falhas ali, obviamente, né? Você vai perceber falhas, né? E, ok, se você é alguém que chegou agora, alguém que está aprendendo o evangelho, é totalmente compreensível, sabe? Você chegou na família agora, você é um nenê, então o cuidado é com você mesmo, você vai aprendendo as coisas devagarzinho, tal, e com paciência você vai se desenvolvendo, amadurecendo, e cara, estamos aqui para isso, a verdade é essa, estamos aqui para isso, tá? Para os de 0 anos, 1 ano, 2 anos, para quem está no leite, para quem já está com a comida sólida, e para quem já cozinha e serve aos outros. Tá? Porque esses são os degraus da vida, né? Você nasce, você é dependente 100% de alguém para que te dê comida, etc. E assim como o cristão, ele está aprendendo todas as coisas, a igreja está lá servindo ele, cuidando dele. De repente você já consegue se alimentar sozinho, né? Alguém prepara comida para você, mas você consegue se alimentar sozinho. Você vai crescendo, o alimento que não era sólido agora se torna sólido, você consegue mastigar, até que chega um momento em que você consegue preparar o seu próprio alimento, preparar o alimento para os outros, matar sua fome e servir os outros. Tá? Esse é o processo de uma pessoa dentro de uma igreja, dentro da sua vida, a vida cristã, né? E muitos de nós já estão nesse processo onde você sabe cozinhar e você tem para comer para você e você pode servir para os outros, né? E principalmente nós, somos esses mais maduros, nós temos que ter uma visão mais do tipo assim, cara, se isso é uma falha que está acontecendo ali, assim, não estou falando de novo, não estou falando de abuso e nada disso, estou falando de falhas ou buracos que ainda pode acontecer ali dentro daquela igreja, um pouco da visão de família, tipo assim, como que eu posso ser útil nisso? Sabe? Como é que eu posso somar, então, para criar aqui um ambiente onde Deus se manifesta? Né? Se Deus está fazendo arder esse problema no meu coração, poxa, provavelmente Deus está te levando ali, para que você possa servir ali. Tá? Então, é um pouco dessa visão de família. A igreja agora é a nossa família. Tá? Nós temos responsabilidades para com a família. Família não é aquele tipo de coisa que no meio do almoço você levanta e fala, ninguém mais é minha família agora. Parte integralmente, porque nós servimos a comunidade, mas nós não conseguimos servir o mundo todo. Então, Deus nos coloca em comunidades locais para nós ali servirmos o corpo de Cristo, não é? Dessa grande família universal, né? E quando nós olhamos a igreja como essa família que nós fazemos parte, família de Deus, e nós devemos pertencer a essa família, um pouco desse espírito de egoísmo, de individualismo, de consumo, ele vai perdendo força, sabe? Porque servir e ser voluntário na família se torna um prazer, e além de se tornar um prazer em poder ver a família se desenvolvendo e você fazendo parte disso, é uma forma de você expressar amor pelos irmãos, pelas irmãs, né? É uma forma de se expressar amor, né? A família distribui responsabilidades, certo? Até aquele que prepara a mesa, enquanto o outro lava a louça, o outro está trabalhando para trazer o mantimento para dentro da casa. Não é? A família ela se divide em responsabilidades, tá bom? Então o primeiro ponto é esse. A igreja é a família de Deus e nós nos tornamos família de Deus, nós devemos permanecer na família de Deus. Nós não vamos fugir da família, da verdadeira família de Deus, tá? O segundo ponto para que nós permanecemos na igreja é porque Jesus amou a igreja e se entregou por ela, tá?
A igreja não é um plano paralelo na Bíblia, algo sem grande importância. Na verdade, a igreja é o centro, um dos pilares do plano de salvação de Cristo. E a cruz, ela não é apenas uma mensagem para indivíduos, ela é uma mensagem comunitária, uma mensagem coletiva para a igreja. Então, a cruz é o voto de um noivo, né, de amor do seu noivo para a noiva. E a Bíblia faz esse jogo de imagens, onde Deus é o noivo e a igreja é a noiva, né? E se Jesus olha então para essa noiva, se Jesus olha para essa igreja, e mesmo enxergando que não é uma noiva ideal, perfeita ainda, né? Está com poeira, está em obras, gente em processo, mas mesmo assim Deus fala, eu amo a igreja, ou seja, eu amo sua vida, eu amo as pessoas. Eu não posso olhar para a minha própria família, para os meus irmãos e falar, não, eu não gosto desse tipo de gente, eu não quero participar dessa família, não é? Poxa, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, Ele ama a igreja, Ele nos ama, Ele ama nós juntos, não é? Nós juntos somos igreja, não é? A igreja é nós juntos. Não é? Então, a igreja ela tem um significado para nós. Não dá para você dizer que ama a Deus, mas odeia a sua própria família, sabe? Até porque eu sou uma dessas pessoas em obras dentro da igreja. Eu sou uma dessas pessoas em obras dentro da igreja, né? Então, insistir e permanecer na igreja também é sobre alinhar nosso coração com o coração de Cristo, sobre obedecer à vontade de Deus. E por mais que muitas vezes seja difícil a vida em comunidade, porque de fato relacionamentos são difíceis, não é? Nós desejamos obedecer a Deus e nós cremos que Deus tem o melhor caminho para nós. E muitas das coisas que vão gerar os resultados que nós precisamos em nossas vidas passam por processos difíceis. Tá? É o mesmo processo de, por exemplo, criar músculos para você ter uma qualidade de vida. É um processo difícil você ir lá fazer academia e se você sente dor, você fica suando e tal, mas você sabe que aquilo vai fazer um bem para você. Então, Deus sabe o que é melhor para nós e nós cremos que aquilo que Deus nos ordena, aquilo que Deus traz como direção de vida, se nós obedecermos, no final é para o nosso bem. Não é? Então, permanecer na igreja, Jesus amou ela e Jesus tem ela para nós. Ele fala, permaneça, não deixe de congregar como alguns fazem, permaneça na igreja. Eu sei que não é fácil, mas eu estou restaurando pessoas, entre elas você, tá? Entre elas você. Então, o primeiro motivo a igreja é família. O segundo é porque Deus ama a igreja. Terceiro, porque Deus mostra a sua sabedoria e graça pela igreja. Então, a igreja é quando nós, como povo, nos reunimos. Então, quando nós nos reunimos, nós mostramos uma vitrine, é como uma vitrine, mostrando o poder de Deus através de pessoas imperfeitas. Porque quando você vê uma comunidade de pessoas imperfeitas conseguindo conviver, expressando perdão, expressando empatia, suporte, onde você vê jovens e anciões juntos, pessoas de todos, talvez, status financeiro, pessoas que vieram de realidades diferentes, conseguindo conviver por amor a Deus, não é? A igreja ela se torna essa vitrine onde a cidade ela vê sinais do sobrenatural no meio do natural, percebe? Ela olha para a igreja e ela percebe isso não é comum, sabe? Ele não é comum, não é uma instituição comum, porque em instituições comuns as pessoas se unem por gostos em comum. Então você pega um motoclube, um clube de futebol, elas estão lá porque elas gostam de as mesmas coisas, elas falam as mesmas coisas, elas tiveram talvez criações parecidas, todas o pai jogava futebol, enfim. A igreja não, cara. Do mesmo jeito que você tem um cara que gosta de futebol de um lado, do outro você tem um cara que odeia futebol. Entendeu? Enquanto você tem uma pessoa que ama moto, o outro às vezes perdeu um ente querido para a moto e para ele a moto é um instrumento de morte, cara. E ele condena a moto. E tem os dois convivendo no mesmo local, cara. Por quê? Porque a igreja não é uma instituição natural, ela é sobrenatural. Nós estamos aqui de forma sobrenatural, por amor a Deus, e pela ação do Espírito Santo nós conseguimos conviver juntos. Isso não é normal, irmãos. Isso não é normal. É sobrenatural. E isso é uma vitrine. Então, permanecer não é só sobre nós. É sobre o que Deus quer mostrar para o mundo quando gente imperfeita está junto na igreja, caminhando em verdade e em amor. Então, nós temos que deixar um pouquinho também de lado o individualismo, que a igreja para mim, ou o que Deus faz para mim, para lembrar que nós somos testemunhos vivos do poder de Deus na vida de uma pessoa imperfeita. E quando nós nos juntamos, são pessoas imperfeitas mostrando o poder de Deus como uma vitrine para o mundo. Tá bom?
Então, Deus escolhe mostrar sua sabedoria e poder através da igreja. E eu quero fazer parte disso. Eu, um cara imperfeito, poder fazer parte de algo bonito como esse, eu quero estar dentro, você está entendendo? E quarto, eu já vou pular aqui para o quinto, eu não quero também encher a tua cabeça com um monte de informação, tá bom? A igreja, o corpo de Cristo, é o local onde nós exercemos nossos dons. Tá? Dons são presentes do Espírito, mas o destino final do dom é o corpo, são os irmãos, é a igreja. Né? Então, uma brasa fora do braseiro, ela se apaga, mas juntos elas se aquecem. Uma pessoa que tem um dom maravilhoso, seja ele ensino, serviço, musicalidade, misericórdia, hospitalidade, encorajamento, ensino, enfim, qual é que seja o seu dom? O seu dom ele foi dado não para você usar de forma egoísta e individual. O seu dom foi dado para que você abençoe os irmãos do corpo, para que eles cresçam. Entendeu? Então, dons são dados para que a igreja se desenvolva, para que as pessoas cresçam. Então, claro que nós usamos o dom, o presente que Deus nos deu, e nós acabamos usando o nosso dom em todas as áreas das nossas vidas. Mas quando nós deixamos de usar aquilo que Deus nos entregou para o corpo, para os irmãos, o dom perde a finalidade. Tá? O que é primário. Porque Deus te entregou aquele dom para que você desenvolva aquele dom, e desenvolvendo o seu dom, dentro da igreja você vai desenvolver e abençoar seus irmãos. Tá? Abençoar os seus irmãos. Então, o dom, quando exercido fora da igreja, tem bons resultados, maravilhoso, ok. Quando exercido dentro da igreja, além de bons resultados, você produz vida. Não é? Porque o seu dom está ajudando a transformação de vidas. Deus está te usando realmente como instrumento ali para ensinar, para organizar, para tocar, para cantar, para ter conhecimento técnico suficiente para operar a parte técnica da igreja. Tem gente que tem um dom, pessoas carismáticas, pessoas fáceis de lidar, e Deus te usa para abençoar outras pessoas nas áreas de recepção, de visitas e assim por diante. Tem pessoas que recebem um dom que a pessoa ela vive para os outros, no sentido de que dói muito nela ver o sofrimento alheio. Então são pessoas que na parte social da igreja, pessoas assim, que fazem coisas incríveis, sabe? Então, cara, a igreja é o local onde Deus quer que você use seus dons. Né? Então por isso que você também deve permanecer na igreja, porque ali é o local onde você vai exercer seu dom. É ali o local onde o seu dom ele vai ganhar um novo nível de profundidade, e ele vai ministrar vida, não é, nas pessoas, porque você está sendo ferramenta de Deus, não é, na vida daquelas pessoas. Né? Então, alguns motivos pelo qual vale a pena permanecer na igreja, e nós devemos permanecer na igreja. Não é? O fato de Deus mandar nós permanecermos na igreja já seria o suficiente, não é? Mas a Bíblia nos apresenta N outros motivos, e eu disse apenas alguns aqui. Tá? Então, nós vimos sobre a romantização da igreja, que as pessoas criam uma expectativa, e a igreja não é nada dessa expectativa de perfeição. Tá? Depois nós vimos, então, o porquê nós devemos permanecer na igreja. Foi esses motivos que eu acabei de dizer. Tá? E agora eu quero analisar com vocês, rapidamente, sinais não negociáveis de uma igreja saudável. Uma igreja saudável. Beleza, então eu vou permanecer, né? Vamos entrar nesse desafio de permanecer e conviver com pessoas difíceis, das quais talvez eu seja o mais difícil. Tá? Então, na comunidade eu sempre estou no lucro, porque eu sou mais difícil de conviver do que a maioria das pessoas. Né? Então, eu estou no lucro, sabe? Vou permanecer. Tá bom, mas eu quero permanecer em segurança. Eu quero permanecer em um local onde eu sei que quem ali coordena, o centro de tudo ali é Deus. Afinal de contas, estamos falando da nossa fé e não de um clube. Não é verdade? Então eu quero permanecer com segurança. Quais são os sinais que eu não posso negociar de uma igreja saudável? Quais são marcadores que vão proteger a minha fé? Não é? Vão proteger a minha fé e vão permitir que eu tenha a certeza de que ali seja um local onde de fato eu vou amadurecer, eu vou crescendo em comunhão com Deus, eu vou ser cercado de pessoas que vão poder ser ferramentas de Deus na minha vida. Não é? Enfim, né? Quais sinais são esses? Não é? Porque eu não estou buscando uma igreja perfeita, mas eu estou buscando uma igreja que tem vida, a vida de Deus. Estou buscando uma igreja que seja a fonte dessa vida. Né? E vida na igreja não se mede por holofotes ou necessariamente por estrutura, mas tem marcadores básicos que a Bíblia nos apresenta, que devem se repetir em igrejas saudáveis. Né? Então são como sinais vitais de um corpo. Né? Um corpo musculoso com estrutura, ok, pode ser bonito, mas nem sempre é sinal de vitalidade.
Então, nós estamos buscando sinais de vitalidade. Tá? O primeiro sinal de vitalidade que você tem que ter em mente quando você vai numa igreja é se ali é pregado a palavra de Deus e a palavra é pregada em amor, ou seja, o evangelho é o centro daquela igreja. Tá? Então, não é uma igreja de achismos, não é onde o pastor, ou seja lá o raio que o parta, porque hoje cada um se coloca o título que quer também, né? Fica dando suas opiniões, sabe? Subiu, ou está pregando, nós estamos pregando a palavra de Deus. Não é? Eu não estou aqui para dar minha opinião, para dar um curso, uma conferência, nada disso, tá? Ou o meu achismo. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, não é? Porque a igreja ela é centrada na palavra de Deus. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que olhar. É uma igreja que é centrada na palavra de Deus? A Bíblia ali, de fato, é a base? Deus é a base daquela igreja? Não é? O púlpito, não é? Ele é usado, ele não é enfeite, ele não é usado como arma para atacar pessoas, mas ele é usado como plataforma de anúncio do verdadeiro evangelho, do evangelho claro. E quando eu falo anúncio do verdadeiro evangelho, é o evangelho como um todo, tá? E não as partes que você acha bonita. Então, o evangelho como um todo é a queda do pecado, é a cruz de Cristo, é a graça, é o arrependimento, é a nova vida, quando eu digo nova vida, não só a vida eterna, mas a transformação da nossa vida aqui, ou seja, o confronto contra o pecado, não é? A necessidade de mudança, saber lidar com a dor, entender que Deus muitas vezes permite a dor para que nós possamos crescer, de que a vida não é vitória e vitória como nós pensamos, é de vitória e vitória em si, mas porque em vitória e vitória na vida nós estamos mais próximos de Deus, mas muitas vezes essa vitória, aos olhos humanos, é perca, não é vitória, não é? Mas as pessoas querem uma vida de vitória e vitória sobre o olhar humano, então procuram igrejas que vão pregar esse tipo de coisa, que muitas vezes se parece mais com uma conferência de autoajuda ou com frases de efeito, para que você saia de lá sabendo de todo o potencial e o quanto que você é maravilhoso. Claro, cara, nós temos valor, temos significado, Deus morreu por nós, também não, né, nós não somos um lixo, né? Na verdade somos, né, no sentido de seguir grandes pecadores, mas Deus nos deu valor, e nós temos valor através do Espírito Santo de Deus, tá? Mas nós temos que procurar uma igreja que pregue o Evangelho como ele é, como um todo, não é? Ou seja, transformação de vida principalmente, tá? Confronto contra o pecado, tá? E lugares assim, pessoas que chegam lá são ouvidas e tratadas com dignidade, não é? Perguntas podem ser feitas, dúvidas não vão ser ridicularizadas ou ameaças de rebeldia, coisas desse sentido. Pecadores com certeza serão chamados ao arrependimento, mas sem humilhação pública, sem vergonha, não é? Então, esse é um grande sinal. É o primeiro sinal que você deve olhar, não é? Ali é uma igreja onde há pregação bíblica, não é? Onde Deus ali é o centro, de fato. Segundo sinal, tá, que você deve olhar. Liderança. A liderança daquela igreja tem que ter caráter, não é? É claro que você ter uma liderança técnica é importante, no sentido de, claro, cara, igual, sei lá, estou vendo o Will e a Ká aqui na minha frente, eles estão cuidando hoje da escola bíblica dominical, eles têm técnica para isso, não é? Eles têm capacidade técnica para entregar aula, para escrever aulas, eles têm essa capacidade de fazer isso de forma excelente, tá bom? E eles ajudam também nós em outras áreas da igreja. Ter técnica é maravilhoso, tá? E eu creio que são parte dos dons que Deus nos entrega para nós servirmos a igreja, mas técnica você treina, caráter é uma coisa um pouco mais difícil, é só Deus que transforma pessoas, isso é um processo mais longo, tá? Então, a liderança tem caráter? Tem caráter? São pessoas transformadas por Deus? São pessoas transformadas por Deus? Não é? Porque teste de boa liderança não é carisma, não é? É caráter, né? A liderança saudável, ela funciona como um corrimão, sabe? Ou seja, a liderança saudável, ela dá segurança, ela dá suporte, tá? Para você. Ou seja, a função dela é justamente o contrário de fazer você cair na escada. Ela está lá para te segurar, para você ter um apoio, tá? Então, liderança saudável é uma liderança que está lá para te dar suporte, é uma liderança que ela não é uma liderança intocável, não é? Ou seja, todos são abertos a críticas, a melhorias, não é? Processos são explicados, as pessoas sempre estão dispostas a explicar o porquê estão fazendo aquilo ou daquele jeito. Liderança na igreja onde são finanças transparentes, então tem a tesouraria, tem a contabilidade, tem as contas no nome da igreja, existe transparência em toda essa área, a liderança deixa transparência nisso.
tem espaço para correção, espaço para denúncias de forma segura, enfim. Né? Então você tem que olhar para a liderança daquela igreja. É uma liderança com caráter, são irmãos testados, aprovados. Não é? Isso é muito importante. Tá? Terceiro, serviço mútuo, né? Suporte entre os irmãos. A saúde verdadeiramente aparece onde não está sendo filmado. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou sendo filmado. Eu não vou meter um louco aqui, né? Mesmo se eu fosse alguém que tivesse uma conduta abusiva, na frente de câmera quem tem conduta abusiva não se mostra. Ou seja, você percebe a saúde da igreja não onde está sendo filmado, não no palco, mas nos corredores. Tá? Nos corredores da igreja. Tá? Ali nos corredores que você vai perceber onde se as pessoas estão carregando os fardos uma das outras, onde existe de fato visita aos doentes, visita àqueles que precisam, às casas que precisam, onde de fato existe refeições sendo compartilhadas, ajuda aos necessitados, onde existe discipulado simples, onde você pode parar a liderança, as pessoas, e elas vão parar e ouvir você com dignidade. Não é? Então, é no corredor que você mede se aquilo que está sendo pregado de fato é a cultura daquela igreja. Né? Se de fato aquilo está acontecendo na igreja. Então, o culto importa, claro, é importante, esse momento aqui é importante, mas você deve prestar atenção nos corredores, porque aquilo que está sendo mostrado, muitas vezes é calculado. Não é? É igual ao Instagram. Você entra nos Instagram das pessoas, a vida das pessoas são perfeitas, cara. É o que eu falo, aquelas cozinhas com tudo de inox, não é? Aquela ilha de pedra no meio. Cadê o tio Edson? Ele está aqui hoje? Que eu brinco com ele, que ele tem uma pedra linda no meio da cozinha dele, assim. Instagram é aquilo, não é? Só que ninguém mostra, né? Igual a maternidade no Instagram, maravilhoso. Não é? Criança não chora, criança não tem cólica. Né? Então aquilo que é mostrado são recortes da vida que nós escolhemos mostrar. Mas você deve conhecer os corredores. E ali a realidade vai estar posta à prova. Tá? Se existe uma lei do silêncio, se não existe, coisas nesse sentido. Tá bom? Então, você tem que olhar os corredores, se existem grupos vivos dentro daquela igreja, histórias concretas de pessoas que estão sendo acompanhadas, ajudadas pelos irmãos, pessoas que estão sendo visitadas, se existe uma facilidade de se engajar, de servir aquela igreja, uma facilidade de receber visita, de receber oração, ou seja, uma igreja aberta a cuidar de pessoas. Isso deve ser observado. Tá? E seguindo aqui, os dois últimos pontos, e aí nós vamos terminar, de sinais de uma igreja saudável. Penúltimo ponto, missão para fora. Uma igreja não deve ser voltada somente para si. Não é? Uma igreja saudável, de alguma forma, ela faz a cidade respirar. Então, através de misericórdia, justiça, de bom testemunho. Não é? Então, há iniciativas naquela igreja para que pessoas de fora possam conhecer e amar Cristo. Não é? Mas não iniciativas para todo mundo ver, é iniciativas de corredores, né? De corredores. A cidade reconhece, bairros, as pessoas da cidade, claro, né, guardadas as devidas proporções, reconhece que aquela igreja ela demonstra cuidado, demonstra carinho, ou é só uma igreja que faz barulho no meio de um bairro? Não é? Esse é um tipo de coisa que nós devemos olhar também, o testemunho da igreja pública. Né? Isso é uma coisa que eu me orgulho muito dessa igreja aqui, nós temos mais de 60 anos, e nós temos um testemunho público nessa cidade. Graças a todos os irmãos, irmãs, líderes que Deus usou neste local e tem usado. Não é? E por último, um espaço seguro. Não é? Uma igreja saudável, ela não fica varrendo problemas para debaixo do tapete, sabe? Uma igreja saudável, ela traz luz e com cuidado e justiça, ela traz o tratamento necessário para aquele tipo de problema. Então isso envolve proteger quem sofre, envolve apurar com clareza o ocorrido, o que está sendo contado, o que está acontecendo, e assumir responsabilidade por aquilo que é a responsabilidade da igreja. Tá? Então, coisas como, por exemplo, quando há um pecado, há uma ferida, o caminho é transparente para a restauração, a pessoa é tratada com dignidade, existe uma escuta segura. Tem igreja que você fica com medo de falar alguma coisa, porque na outra semana vai estar em cima do púlpito ou vai estar todo mundo sabendo. Então, existe uma escuta segura, existe um plano de cuidado. Se o caso for foi cometido um crime, autoridades competentes são acionadas, ou tudo vai para baixo do tapete? Não é?
Aqui, quando a pessoa às vezes vai conversar comigo, eu já falo, ó, se for um crime, irmão, vai ser acionada as devidas autoridades, tá bom? E se espera que um verdadeiro cristão queira isso. Eu conheço o pastor Nicodemos, que é um pastor presbiteriano muito conhecido, não é? E ele disse que quando ele se converteu, por exemplo, ele tinha assaltado um posto, ele voltou lá no posto, ele se identificou, falou que tinha assaltado o posto, foi levar o dinheiro lá que tinha roubado e falou, ó, se o senhor quiser dar queixa para que eu seja preso, eu estou aqui para que isso aconteça. Né? Ou seja, uma verdadeira transformação. Eu vou arcar com as consequências dos meus erros e pecados, Deus me transformou. Tá? Então a igreja, ela participa disso. Se for necessário chamar a autoridade, vai chamar a autoridade, a igreja vai confrontar. Tá bom? Bom, então esses são sinais de uma igreja saudável, porque não basta nós sabermos que nós temos que ficar na igreja, permanecer, mas onde permanecer? Isso é importantíssimo. Uma igreja segura, talvez a igreja segura não tenha grandes estruturas. Você sabe que uma das igrejas que eu tenho como maior referência na minha vida, hoje é uma igreja enorme, muito grande. Quando eu conheci já era uma igreja grande, não como era hoje. Mas uma das coisas que eu mais me choquei quando eu fui lá, é porque hoje quando nós vamos em igrejas saudáveis, você espera encontrar grandes estruturas. E o que eu encontrei lá foram pessoas sentadas no chão, pessoas sentadas embaixo de árvores, em cadeiras, para ouvir a palavra, né? Porque nem cabia todo mundo dentro da igreja, não havia climatização, não havia nada, ou seja, não havia estrutura, mas era uma igreja real acontecendo, porque os sinais de uma igreja saudável estavam lá. Não é? Então, estrutura não significa igreja saudável. É muito bom? É bom, é claro que nós buscamos estrutura. Não é? Na medida do possível, nós vamos buscar conforto. Né? Uma cadeira melhor para sentar, uma climatização. Essa igreja também, assim que ela ganhou corpo, ela teve capacidade de construir um templo onde existe mais conforto para os irmãos. Só que, veja, ela ter se tornado uma igreja e ter transformado vidas, isso é importante para a cidade, não dependeu de estrutura, mas sim de pessoas. Pessoas que acharam um lugar saudável, permaneceram, usaram os seus dons ali, foram transformados e transformaram a vida das pessoas. Não é? Irmãos, quero concluir essa série, tá? Semana que vem nós temos o Casal Cheio da Graça, então já aproveitando, convide alguém, traga, eles conseguem ser engraçados, ao mesmo tempo trazer o Evangelho, são pastores, pessoas, gente boa, nós já tivemos com eles, acho que há 2 anos atrás, então... Semana que vem nós vamos ter eles, né? E depois nós vamos iniciar outra série. Quero encerrar o Feridos pela Igreja, tá? Então, no começo dessa série, nós encaramos culturas que ferem pessoas, machucam pessoas, e lideranças doentes que adoecem pessoas. E nós afirmamos sem medo, biblicamente, que esse tipo de igreja não é a igreja do coração de Cristo e não é a verdadeira igreja. Hoje nós olhamos para dentro, para desarmar essa romantização que existe muitas vezes da igreja e que acaba levando pessoas a ficar pulando infinitamente de igrejas, ou então pessoas desistirem da vida em comunhão, tá? Essa utopia de que vida em igreja não vai haver frustração, tá? Respondemos então o porquê é importante permanecer na igreja, insistir, mesmo ela sendo imperfeita, porque ela é família, porque Jesus amou e se entregou por ela, porque Deus mostra a sua sabedoria por meio dela, né, a maturidade, e porque os dons, nossos dons só têm sentido, mesmo finalidade, dentro do corpo. Tá? E para que insistir na igreja não se torne um processo de doença para nós, ou ingenuidade, nós agora, por fim, vimos sinais não negociáveis de uma igreja saudável, que eu vou repetir para você. Palavra com amor, caráter na liderança, serviço mútuo, missão para fora e espaço seguro, onde a verdade cura. Tá? Então, a palavra de hoje, ela fecha essa série com uma esperança prática. Nós não buscamos perfeição, mas nós buscamos vida. Né? E a vida em Cristo, um com os outros. E a minha oração é que o Senhor continue nos dando coragem para não normalizar aquilo que fere, não é? Não normalizar pseudo-igrejas com lideranças doentias, não é? E para que nós possamos também ter a coragem de não desistir da verdadeira igreja, generalizando as coisas, não é? E amar a verdadeira igreja, fazer parte da verdadeira igreja e permitir que Deus transforme pessoas na verdadeira igreja através das nossas vidas, através dos nossos dons. Porque Ele prometeu, não é? Eu edificarei a minha igreja
E o que Deus promete não falha, se cumpre. E nós queremos fazer parte dessa promessa, porque nós somos parte da igreja, não é? Então, que as nossas cicatrizes possam ser tratadas à luz da palavra, com o cuidado de Deus, não é? E se tornem fonte de consolo para outros, não é? Se Deus permitiu você passar, se Deus está te restituindo, restaurando, e agora você pode ser fonte de consolo, de testemunho para aqueles que estão chegando na igreja, não é? 3 pontos para que nós possamos refletir e praticar, e depois nós vamos para a nossa oração e por fim terminar nosso culto, tá? O primeiro ponto é: pare de idealizar. A igreja é feita de gente real. Onde eu tenho cobrado perfeição ao invés de servir a igreja? O ponto 2: permaneça com sentido. É junto que Jesus nos faz crescer. Qual o passo de comunhão eu vou dar essa semana? Então percebe que eu estou forçando a nós tirarmos essa visão de individualismo e egoísmo, tipo, o que a igreja está fazendo por mim, e olha, como que eu posso usar aquilo que Deus tem me entregado para somar naquela comunidade? Não é? Ligar para alguém, mandar uma mensagem, marcar um café, orar pelo irmão, lembrar daquele irmão que sentava sempre do meu lado, mas faz 2, 3 finais de semana que eu não vejo, como que ele está? Eu posso ajudar a entregar uma cesta básica, eu posso, não é? Como que eu posso, né, dar um passo em comunhão com os meus irmãos, não é? E terceiro, procure sinais de saúde na igreja, não é? Inclusive nessa. Vocês, o sistema de qualidade da igreja é a própria igreja, entendeu? É a própria igreja, né? Então, existe palavra clara, líderes confiáveis, gente cuidando da gente, as coisas são claras, né? E como que eu posso fazer parte de fortalecer essa igreja, para que ela se torne cada vez melhor para servir pessoas, tá? Então, são 3 reflexões, tá? Com práticas, para que você possa, durante a semana, não permitir que isso caia no teu esquecimento, mas que você venha pensando e orando a respeito disso. Então, para que serve essa reflexão e prática, irmão? Para que você ore a respeito desses pontos, né? E é por isso que agora acaba a pregação, nós sempre oramos, para que você comece agora essa conversa com Deus, e que essa conversa perdure, irmão, para que você venha refletir de fato, porque a mensagem que transforma é a mensagem que, não é, nós praticamos, não é? Nós praticamos. Então Deus te trouxe até aqui, Deus tem falado ao teu coração, a mensagem foi clara. Agora é conversar com Deus, ver a forma de praticar, né, e nesse sentido, tá? Então, agora 3 minutinhos, em torno de 3 minutos, para que você possa fazer uma oração. Fique à vontade, ore sentado, em pé, ajoelhado, mas você deve orar, tá bom? Eu te motivo a orar. Eu não posso orar por você no teu lugar, não é? E você nem depende de que eu ore por você. Você tem acesso ao Espírito Santo, Deus ouve a tua oração, Deus habita em você, então faça a tua oração e depois nós vamos orar juntos como igreja e terminar nosso culto.